Estou muito feliz porque Jesus é bom. Tem motivo melhor? Deus é bom, irmãos. O tempo todo Deus é bom. O Senhor, Ele nos surpreende, né, irmãos? Por quê? Porque nós estamos aqui. Tem muitas vezes nós ficamos procurando motivos, nós procuramos circunstâncias para ser grato ao Senhor. Ah, eu sou grato por causa disso, eu sou grato por causa daquilo. Mas a verdade é que o fato de estarmos aqui, vivos, ter recebido o dom da vida, já é motivo suficiente para sermos gratos a Ele. Por quê? Uma vez que o Senhor nos deu o fôlego de vida, nós vivemos e existimos para a glória dEle. Amém? Quantos têm consciência disso em seu coração? Irmãos, qual seria a verdadeira motivação de nós seguirmos a Jesus? E é uma pergunta reflexiva até para nós. Qual a nossa verdadeira motivação? Quando nós vamos ler em João 6, a partir do versículo 1, e pode abrir lá, inclusive, Queiroz, por favor. Ah, está fora? Amém. Quando nós lemos em João 6, nós vemos que, ao longo do capítulo, Jesus ele vai dando alguns sinais e milagres que ele opera. O primeiro deles nós vemos quando Jesus ele vai, atravessa o mar, né? Vamos ler ali. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar quem? Os enfermos. Então nós temos aí no contexto de história que Jesus já vinha demonstrando sinais, maravilhas, curas, milagres. E vinha atraindo pessoas, né? Pessoas vinham ver quem era aquele que estava realizando essas maravilhas. Próximo. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. E era quase tempo de festa judaica da Páscoa. Então Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro e, voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Até aí. Então nós vemos que antes de Jesus realizar os sinais, nós conhecemos a palavra, né? Que Jesus ele vai multiplicar os pães e peixes, correto? Para mais ou menos umas 5.000 pessoas, né? Contando os homens, sem contar as mulheres e crianças. Então tinha mais de 5.000 pessoas ali. E interessante que Jesus, antes de exercer esses sinais, antes de fazer essas maravilhas, de dar comida ao povo, ele se assentou com os discípulos. Jesus era uma pessoa de relacionamento, Cris. Uma pessoa que se assentava, que ensinava. Nós podemos ter o exemplo aí do monte, Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Jesus ficou horas ali, falando com as pessoas. Mas, interessante aqui que Jesus ele vê a multidão e entende que aquela multidão já estava seguindo Jesus há muito tempo. Porque vinha acompanhando Jesus desde a cura dos enfermos e doentes e sabia onde encontrá-lo. Nós sabemos onde encontrar Jesus para que Ele possa atender às nossas necessidades, amém? Mas até que ponto isso é saudável para as nossas vidas? Até que ponto essa motivação de seguir Jesus no sentido de, eu vou onde Jesus está, porque Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Até aí tudo bem, certo? Se só Jesus pode fazer o que mais ninguém pode fazer, eu devo ir ao encontro dele, correto? Eu devo ir ao encontro daquele que pode verdadeiramente, só Ele pode fazer. E aqui nós vemos o contexto que Jesus ele trata aquela população, né? Mais de 5.000 pessoas, e aí então ele pergunta, Felipe, e aí, como é que a gente vai alimentar esse povo todo, né? Aí traz um menino lá que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele pega, desce lá, né? Se encontra com as pessoas, manda se assentar em grupos, tal. Levanta, dá graças, né? Que tudo nós devemos dar graças ao nosso Deus, pelo que vem, pelo que não vem, porque é o momento que damos graças, nós chamamos a existência. Amém? Nós declaramos com a nossa boca. Ele dá graças e entrega à multidão. Mas, depois disso,
que acontece ali? O que acontece ao longo do texto? Nós vemos que aquelas pessoas viram, olha, realmente, esse Jesus, né, esse cara aí é um verdadeiro profeta, é um verdadeiro enviado de Deus. Então, o que eles fazem? Vamos proclamá-lo rei. Jesus queria se tornar rei ali? Não. Tornar força, né? Vem cá, o nosso rei é Jesus, faz sinais, faz maravilhas. Na empolgação, né? Cuidado com a empolgação do povo, gente. E o que Jesus faz? Ele se retira. Se retira, e aí nós vemos um segundo sinal nesse capítulo, né, de João. Nós vemos que os discípulos, eles entram no barco, atravessam para o outro lado, e Jesus, ele anda sobre as águas. E aí os discípulos, é um fantasma. Daí ele fala, não temo, sou eu. E um segundo sinal. Jesus, ele constantemente está dando sinais. Mas a grande questão, irmãos, é para quem o Senhor tem dado sinais? Quantos aqui têm mais de 10 anos de vida cristã aí? 15 anos? 20? Eita glória! A nossa vida cristã, a gente vê sinais todo dia, Cris? Não. A gente precisa ver sinais para crer que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que Deus é o soberano sobre as nossas vidas? Não. Então, por que nós ficamos todo o tempo perguntando para Deus, Senhor, manda um sinal. Senhor, fala comigo. Senhor, se acontecer isso, então eu vou. Se não acontecer, eu não vou. Senhor, por quê? Que nós, com a caminhada cristã, porque nós vemos aqui que Jesus ele fez essa multiplicação como sinal para que as pessoas crescem nele. Nós cremos em Jesus já, irmãos? Cremos. Então, por que é que nós ficamos constantemente pedindo sinais a Jesus? Os sinais do Senhor é para que nós possamos crer nele. Uma vez que nós cremos nele, o Senhor nos convida a um outro tipo de propósito. O Senhor nos convida a um relacionamento. Os sinais são para as pessoas que não creem. São para pessoas que estão buscando a esperança, estão buscando sim algo para se apegar, acreditar, e então Jesus vai e cura o enfermo. Então vai Jesus e abre os olhos dos cegos, vai Jesus e cura o coxo, Jesus multiplica pães e peixes, Jesus anda sobre as águas, são sinais para que as pessoas olhem e creiam. E aí Jesus se retira, depois que ele anda sobre as águas, com os discípulos, vai para o outro lado, e nós vamos ler em João 6, do versículo 24, por favor, vamos abrir. Amém? Então diz assim, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Virou uma caravela, né, irmãos? Virou uma loucura ali. Todo mundo entrou no barco, não, Jesus está lá do outro lado, vamos para lá. E encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Um desespero para encontrar Jesus, né? Um desespero para ver Jesus. Por que nós queremos Jesus, irmãos? Por que nós procuramos Jesus? E diz o texto que estava aquela multidão e chegou mais gente, né? Você vê como uma coisa boa corre rápido, né? Coisa ruim também, né, José? Mas aí chegou mais gente. E aí eles atravessaram todos ao barco, vamos ver Jesus, ele multiplica os pães, né? E aí Jesus, ele vê aquela multidão chegando, e aí diz no versículo 26, e Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam, olha só que interessante, Jesus diz, vocês não entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Porque Jesus tinha algo a oferecer. Porque Jesus tinha algo a entregar. Um grande exemplo disso, imagina só. Jesus, no primeiro milagre, qual foi o primeiro milagre? Foi num casamento, certo?
Jesus estava num casamento, e aí a mãe dele chega para ele, ó, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus vira e fala, e aí, o que tem? O que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a minha hora. O que Jesus faz? Ele transforma a água em vinho. Agora imagina se as pessoas ficam sabendo que Jesus transformava água em vinho. Meu Deus do céu, ia ser uma economia maravilhosa, né? Todo o casamento iam convidar Jesus. Jesus, vem para o meu casamento aqui, eu vou encher umas vasilhas de água. Aí o Senhor dá um jeito lá. E muitas vezes nós fazemos isso com Ele. Às vezes Jesus mostra sinais, nós cremos, e aí depois nós sabemos que Ele pode fazer, e aí a gente condiciona Jesus às nossas necessidades. Jesus, o Senhor fez lá, faz de novo aqui, faz para mim. Senhor, vai, dá aquele jeito, Senhor. E nós acabamos usando Jesus. Por quem Ele é? Não. Pelo que Ele pode fazer. Então imagina se a notícia se espalhar, Jesus transformou água em vinho ali, hein? Chama ele para o seu casamento, vai que dá bom. Pede para ele também que ele faz. Então, sinais não são para que Jesus faça todo dia sobre as nossas vidas. Ih, Senhor, quebrou o carro. Ih, Senhor, furou o pneu aqui, ó, enche o pneu aí. Imagina. E aí então chega essa população, esse povo, e Jesus fala, olha, vocês estão aqui, mas vocês não querem um relacionamento comigo. Vocês estão aqui porque eu dei comida para vocês. E coisa ruim é crente com fome, né? Meu Deus do céu. Crente com fome fica mal-humorado, né, José? Crente com fome já manda... Então, é isso. Aí chega os crentes com fome lá para Jesus, né? Jesus, quando você chegou por aqui, né? Aquele papo, né? E aí, Senhor, quanto tempo, né? Beleza, tudo bem? Aí Jesus fala, vocês não entenderam nada, gente. Vocês não entenderam nada. Olha ali no versículo 30. Aliás, 27, desculpa. João 6, 27. João 6, 27. Aí Jesus fala, não se preocupem tanto com coisas que se estragam. Ele estava se referindo ao alimento mesmo ali, né? Como a comida, mas usem suas energias buscando um alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, certo? E nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Parece até bonito essa declaração, né? Senhor, eu quero fazer a sua obra. Mas, na verdade, eles sabiam que Jesus já tinha multiplicado os pães e peixes. Então, Senhor, a gente quer também aprender a fazer isso, né? É meio que dizendo isso. Mas quando Jesus diz, olha, vocês vão fazer coisas maiores e melhores, e se você crê em mim... E aí Jesus, volta lá por favor, 28. 6, 28. Mais um, por favor, no final. Não, volta, 27, por favor. Isso, amém. Na parte B, o qual Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Eu também quero ser aprovado por Cristo. Eu também quero ser aprovado por Deus. E aí, pula no 28, por favor. Vamos lá. Nós também queremos realizar as obras de Deus. Ou seja, qual é a obra de Deus ali que Jesus fez com aquela população? Multiplicou? Então se eu quero ter o poder de Deus, então eu também quero aprender a fazer isso que o Senhor fez. O que devemos fazer? Qual é a fórmula mágica? Existe fórmula mágica para sinais de Deus? Não, irmãos. E Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que enviou. Jesus atrás estava dizendo, vocês não entenderam os sinais. Eu mostrei os sinais para que vocês crescem
em mim, creem em Deus, naquele que enviou. Esta é a única obra que vocês precisam saber. Essa é a única coisa que vocês precisam entender. Nós precisamos ver os sinais para que nós possamos crer, irmãos. E eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos o quê? O povo pedindo um sinal de novo, Cris. Mostre-nos um sinal que o Senhor pode fazer. Ora, a população não estava lá atrás já, na multiplicação dos pães? Eles não vinham lá de trás já, acompanhando Jesus, curando os enfermos, curando os feridos? O que eles estavam querendo ali? Estavam querendo mais pão, Cris. Mais alimento, mais... Aí eles dão uma indireta para Jesus. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem, citando as Escrituras, ó, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Sabe o que a gente quer, Jesus? A gente quer pão. Eu quero. Porque a fome é maior do que qualquer outra coisa que eu possa ter com você. Eu quero um carro, Senhor. Eu quero um carro porque está escrito lá, onde eu botar a planta dos meus pés, eu pisei em cima do carro todo ali, e é para ser meu. Eu pisei na calçada daquela casa que eu quero, Senhor, e é para ser meu. Senhor, eu vi um sinal, passou uma pessoa com uma blusa laranja ali, do outro lado da rua ali, eu falei. Às vezes a gente age como Gideão também, né, Josué? Senhor, se o algodãozinho estiver molhado e a terra estiver seca, então eu vou crer que foi o Senhor que me enviou. Não, Senhor, agora é diferente. Se a terra estiver seca e o algodão estiver molhado, aí eu vou crer. A gente fica fazendo isso com Deus. Pedindo sinal. Senhor, sacia a minha necessidade. Senhor, eu quero aprender como é a fórmula que o Senhor usou. Tem fórmula, gente? Não tem. Volta lá, por favor, 29. Aliás, 32. Vamos lá. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Eles queriam eleger Jesus rei. Por quê? Pelo que ele era, por quem ele era? Não, pelo que ele fazia. Se vocês lembram bem, na lei, quando as pessoas olhavam para Moisés, eles viam Moisés como uma referência, como um líder, certo? Então eles imaginavam, Moisés fez cair pão do céu, aí Jesus retruca. Jesus diz, não foi Moisés, foi Deus. Deus usou a vida de Moisés, assim como Deus usa a vida de cada um de nós, amém? Mas somos nós que fazemos? Somos nós que pegamos com as nossas mãos e fazemos acontecer? Não, irmãos. Não somos nós. E não tem nada a ver conosco. 33, por favor. E o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está citando aqui o pão do céu, que não tem nada a ver com maná. E aí no 34, olha o que o povo responde, Senhor, dê-nos este pão todos os dias. O que eles estão pensando? Em pão, César. Pão. Jesus falando de outra coisa, de outra situação, e o povo querendo o quê? Pão. E aí Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. 37, por favor. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Então, ali, nós vemos que as pessoas não estavam entendendo nada. Nós vemos ali que em todo o tempo, em todo o movimento de Jesus aqui, naquele lugar, olha, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Não é o que Jesus pode fazer, é o que Jesus é. Jesus, ele mostrou o sinal, beleza, nós cremos no Senhor. Agora,
a partir desse sinal, o que eu vou ter com Jesus? Vou querer só pão, pão, pão? Para saciar minha fome, logo eu tenho fome novamente? Ou eu vou querer um relacionamento verdadeiro e tem esse pão da vida aí, que nós aceitamos, que nós temos em nós, e tem pessoas lá fora com fome. Uma fome que nós sabemos como saciá-la. Uma fome que as pessoas veem, olha, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu falei, nós temos que falar assim, ó, eu sei do que você precisa. Está vendo essa comida aí? Você vai comer agora e vai ficar com fome depois, mas tem uma comida, cara, que vai te preencher de uma forma que você nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. É aquele vazio, né, nos nossos corações que nós tínhamos quando não tínhamos Jesus. E é aquela coisa, né? Quanto mais a gente procura se saciar, quanto mais nós procuramos necessidades, por que muita gente vai para a Aparecida? Nada contra. Cada um com Deus. Por que tanta gente vai pagar promessa? Por que tanta gente vai a determinados lugares pagar um preço que atinge um objetivo, enfim. Mas e depois? Nós sabemos e nós precisamos buscar na fonte. Quem é a fonte? Jesus. E mais para frente, no versículo 60, Jesus explica, olha, quem não comer da minha carne, não é digno de mim. As pessoas estavam acostumadas com milagres, com sinais, e aí muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? No momento que Jesus mudou o tom, no momento que Jesus se posicionou ali, dizendo, olha, eu sou o pão, vocês precisam se alimentar de mim, eu sou o pão que veio do céu, quem comer de mim, não vai ter mais fome. No momento que Jesus falou essas palavras, e aí as pessoas, espera aí, calma aí, Jesus, eu só quero o que o Senhor pode me dar, eu não quero esse tipo de relacionamento todo aí, eu não quero essa coisa de se relacionar, de ser um com o Senhor, eu não quero isso aí. Falei, peraí, calma aí, Senhor. Eu vim aqui, eu já dei o dízimo. Não, peraí, Senhor, eu já vim na igreja aqui, eu estou bem, obrigado pelo emprego, valeu, mas esse tipo de relacionamento aí de receber o pão diário todo dia, e esse negócio de ter um relacionamento com o Senhor, esse negócio de abrir mão das minhas vontades, não, calma aí. Está indo longe demais, Senhor. Próximo, 61. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Ou seja, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Vai ter. Por nós mesmos, nós não podemos fazer nada, irmãos. Mas quem é que dá o Espírito? Quem é que dá a vida? O Senhor Jesus. Então eu te pergunto novamente, por que nós estamos seguindo Jesus, irmãos? Por que nós estamos atrás dele? Pelo que ele pode nos dar ou por quem ele é? Porque a verdade é que, se nós basearmos a nossa fé somente naquilo que o Senhor pode nos dar, como um Jesus resolvedor de problemas, que muitas vezes a gente vê Jesus como um resolvedor de problemas, é aquele que vem, resolve os problemas e pronto, acabou, né? Agora eu estou bem, agora eu não preciso mais. Se nós basearmos nossa fé nisso, nós vamos perder o nosso propósito. Desde o princípio, em Gênesis nós lemos, né? Em Gênesis nós vamos ler lá, que o Senhor, ele descia na viração do dia, né? Para ter um relacionamento com o homem. Acabou. E aí, quando a aliança foi quebrada, quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus, ele já providenciou a solução. Quem é a solução? Pão vivo que desceu do céu. Beleza? É a nossa ligação a Deus. Agora,
Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, eu entrarei e cearei. E é o que eu disse, né? Jesus, ele não quer só entrar uma vez na sua casa. Oh, Jesus, obrigado, vamos cear aqui, vamos ter uma conversa aqui bacana. Tchau, Senhor, tchau, até breve. Até a eternidade, tchau. Não, o Senhor, ele bate na nossa porta todos os dias. E chegará um tempo, e quando Jesus fala à mulher samaritana lá, olha, os verdadeiros, isso que é chegar o tempo, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdade é essa. A verdade é que Jesus não precisa nem mais bater na nossa porta. Nós já o convidamos antes dele bater. Em espírito e em verdade, porque uma vez que nós entendemos que Jesus já está em nós, que Jesus é vivo em nós e em espírito, nós encontramos a verdade, Cris. E a verdade é que Jesus, ele tem todo o poder e ele tem todo o espaço dentro de nós, no nosso coração. E não há lugar que nós possamos esconder dele, a não ser que nós queiramos. Nossa, como assim? Jesus não vai entrar onde você não pediu para ele entrar. É isso. A questão é, uma vez que você deixou entrar, você nunca mais vai ser o mesmo. Ou você muda, ou você muda. Ou você renuncia, ou você renuncia. Não tem. Amém? Versículo 62, a gente parou? Por favor. Eu já estou encerrando. João 6, 63 agora, por favor. Aqui eu já falei, né? 64, por favor. Que eu não estou anotando aqui, gente, estou falando. Mas algum de vocês não crê em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que não acreditava nele quem iria traí-lo. Quem iria traí-lo? Judas, né? Então, irmãos, quando Pedro diz, né, quando Jesus pergunta, vocês também querem ir embora, já que todo mundo me abandonou? Quando Pedro diz, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro já interiorizou nele, que é o seguinte, Senhor, eu vi os Teus sinais, eu vi o que o Senhor fez, eu vi o que o Senhor pode fazer, mas não me interessa o que eu estou vendo. Interessam as Tuas palavras sobre a minha vida, que geram vida. É o pão que desceu do céu, que gera sobre nós o alimento que nunca perece. Ai, que maravilha. Amém? A banda pode subir em nome de Jesus. Mais do que o Senhor pode fazer, né? Ele quer que você se interesse por Ele, por quem Ele é. Os sinais nós já vimos. Olha onde você está hoje. Tudo concorre para o bem. As maravilhas nós já vimos. Nós temos testemunhos de vida de pessoas aqui usadas por Deus e pessoas que foram transformadas através dEle. Os sinais nós temos vistos desde o princípio, desde que nós nascemos. Uma vez que nós escolhemos crer, uma vez que nós aceitamos Ele, nós então temos recebido da parte dEle todos os dias. Agora, nós vamos atrás dEle pelos sinais ou nós vamos atrás dEle pelo relacionamento? Tem pessoas que atravessam mares, Cris, para ver um avivamento numa igreja lá nos Estados Unidos, lá na Europa, sem ter ideia de que o verdadeiro avivamento começa aqui dentro de nós. Tem pessoas que estão indo atrás de sinais e maravilhas em igrejas e soube, virou notícia, caiu nas redes sociais, as pessoas se deslocam até lá. Outra igreja lá, nossa, você viu o que aconteceu na outra igreja, eu tenho que ir lá.
sinais. Tem gente buscando o próximo avivamento, mas, poxa, se nós estamos aqui, o verdadeiro avivamento já pode começar. Se nós estamos aqui, os nossos corações estão entregues e sinceros diante dEle, uma adoração verdadeira diante dEle, em espírito e em verdade, já pode começar. O que nós estamos esperando, né? Um sinal? Senhor, manda alguém falar comigo e aí eu vou crer. Não. O Senhor já está falando com você, desde o momento que você entrou aqui. Feche seus olhos.